A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Deus abençoe sua vida, família, casa e ministério. Hoje quero estar trazendo uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo número 15, versículos de número 17 ao 19, que assim vão dizendo: E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Meus queridos irmãos e ouvintes, inicialmente no capítulo de número 15, no começo do capítulo, nós vemos que chegavam-se a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo que, em outras palavras, Jesus recebia pecadores e comia com eles. E Jesus lhes propôs uma parábola, falando acerca do homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, resumidamente, deixou as 99 e foi em busca da que se perdeu, e achando-a, a pôs sobre seus ombros, cheio de júbilo, e então Jesus ensina a eles acerca da alegria que há no reino dos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E assim, sucessivamente, Jesus também conta sobre a parábola da dracma perdida, ensinando-lhes por intermédio das parábolas, até que chegamos no versículo 11, onde Jesus conta a parábola do filho pródigo. Jesus inicia a história falando acerca de um certo homem que, em outras palavras, tinha 2 filhos, e o mais moço, isto é, o mais velho dos 2 filhos, disse ao pai para que ele, isto é, o pai, desse a parte da fazenda que o pertencia, e o pai repartiu por eles a fazenda, e, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E o filho pródigo desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse acerca de quantos trabalhadores de seu pai tinham abundância de pão, e ele ali perecia de fome. Ele disse que se levantaria e iria ter com seu pai, e dir-lhe-ia acerca de que ele havia pecado contra o céu e perante ele, isto é, perante o pai, falando também que ele já não era digno de ser chamado filho dele, isto é, de seu pai, para ele fazer dele, isto é, para seu pai fazer dele, como um de seus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse que ele havia pecado contra o céu e perante o pai, e já não era digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos para que eles viessem a trazer depressa a melhor roupa e o vestir, pôr um anel em sua mão e sandálias nos pés, e o trazer o bezerro cevado, e matar o bezerro, e comeriam e alegrariam, porque aquele seu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, em outras palavras, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E o servo, em outras palavras, responde que o irmão dele, isto é, o irmão do filho mais velho, havia voltado, e seu pai havia matado o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Resumidamente, meus irmãos, o irmão mais velho não gostou nada da festa que seu pai estava dando, em comemoração à volta daquele filho que havia ido embora. Por isso se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele.
Mas o filho mais velho tentou dialogar com o seu pai acerca do tempo que ele servia a seu pai, sem nunca ter transgredido o seu mandamento, e seu pai nunca o havia dado um cabrito para alegrar-se com seus amigos. Resumidamente, meus irmãos e ouvintes, o irmão do filho pródigo não havia concordado com toda aquela festa que havia sido feita para aquele filho que deixou a casa do pai, que gastou tudo o que tinha. O pai respondeu ao filho mais velho, dizendo que ele, isto é, o filho, sempre estava com ele, com o pai, e todas as coisas do pai eram daquele filho, em outras palavras. Se formos pensar por outro ponto de vista, aquele filho mais velho tinha toda a liberdade de usar o bezerro cevado, ou o cabrito, mas ele não quis. O pai disse ao filho mais velho que era justo eles se alegrarem e regozijarem, porque aquele irmão dele estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Meus irmãos, esta é uma passagem que nós conhecemos muito bem, uma passagem que é muito lida, pregada, e com certeza é uma passagem que nos traz uma reflexão tão poderosa quando se diz respeito ao amor que Deus tem para com seus filhos, até para aqueles que deixaram de serem filhos ao se perderem no caminho. Deus ama, Deus quer que eles venham voltar para o caminho, Deus quer que eles venham ser salvos. E quando esta salvação ocorre, quando aquela ovelha que havia se desgarrado do rebanho volta para o rebanho, quando aquele filho pródigo retorna à casa do pai, muitas das vezes é o mesmo cenário que ocorre como esta parábola nos descreve. Como Jesus, através desta parábola, nos descreve, verdadeiramente existem muitos que já estão há mais tempo na presença do Senhor, que quando veem os filhos pródigos voltando, sentem inveja do tratamento que Deus tem para com os tais. Porque Deus ama, Deus reescreve a história, Deus é Deus de novos começos. Logicamente falando, se Deus é Deus de novos começos, Ele não vai fazer diferença entre o filho que retornou agora e o filho que está há mais tempo em sua presença. Sabe o que eu entendo? Existem muitas pessoas que olham para outras pessoas que estão sendo mais abençoadas, que estão sendo mais bem-sucedidas e pensam consigo mesmas, mas eu estou há tanto tempo na presença do Senhor, eu estou há tanto tempo servindo ao Senhor e eu não recebo o mesmo tratamento, eu não sou abençoado da mesma maneira. Meus irmãos, tudo isso é entrega. Tudo depende da entrega. Não é uma questão do quanto eu sou mais abençoado do que os outros, mas é uma questão do quão eu anseio estar mais perto do Pai. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos mais chegados do que os outros. Ou seja, os filhos que são mais chegados automaticamente vão ser mais abençoados. O filho mais velho se opôs, o filho mais velho se colocou na posição de alguém imaturo, infantil, ao negligenciar o abraço de amor para com aquele seu irmão que havia se perdido. Nós não podemos negligenciar o abraço de amor para aqueles que necessitam de ajuda. Meus irmãos, nós precisamos investir por intermédio do poder da palavra, por intermédio do poder do Espírito Santo de Deus na vida daquelas almas que se perderam. Não podemos cruzar os nossos braços e nos emburrarmos por vermos que almas estão voltando para a presença do Senhor. Isso é algo ilógico. Nós precisamos amá-los, pois eles precisam do nosso amor, não precisam do nosso julgamento, não precisam do nosso apontamento. Verdadeiramente erraram, mas o Pai está lhes recebendo de braços abertos. E se o Pai está lhes recebendo de braços abertos, nós também devemos receber, pois somos pessoas que precisamos fazer a diferença. Somos pessoas que Deus levantou com um propósito maior. Não podemos nos limitar pela falta de perdão, pelo coração amargurado. Deixe isso de lado. Ame aquele que se perdeu, pois ele precisa do seu amor. Ele precisa da sua oração. Ele precisa da sua compaixão. Não olhe com olhar de julgamento, olhe com olhar de compaixão, pois aqueles que se perderam precisam da nossa ajuda para que venham a se voltar novamente para a presença do Pai. Não podemos, como o irmão mais velho, tomar a atitude de nos opormos, de recusarmos
estendermos a mão e nos alegrarmos e ajudarmos e termos compaixão daquele que estava perdido, mas agora, para a glória de Deus, voltou para a presença do Pai. Independentemente do que ele fez, independentemente do que ela decidiu fazer, você precisa orar e amar a alma, orar por ela, amar a alma dela, amar a alma dele, pois ele é uma alma, ela é uma alma preciosa aos olhos do Pai. E se Deus tem uma história a ser escrita, não podemos tentar barrar a mão de Deus de escrever esta história na vida daqueles que estão regressando para a presença do Senhor. Que não nos peguemos lutando contra Deus ao apontarmos os nossos dedos para aquelas almas que estão precisando de ajuda. Que não nos peguemos tentando lutar contra a vontade do Senhor de aceitar aquela vida de volta na sua presença. Amém? Que possamos ter mais amor para que possamos amar aquele que se perdeu, orando sempre e buscando a Deus pela vida deles. Em nome do Senhor Jesus, esta é a palavra que Deus tem depositado no meu coração. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito neste canal, meu querido, eu te convido, te faço o seguinte convite: curta este vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Que Deus possa nos abençoar grandiosa e poderosamente, em nome do Senhor Jesus.